queria te convidar nesse momento a estar adorando o Senhor comigo. Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado que o Senhor é um Deus de amor e o Senhor está conosco todos os dias. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor Jesus. Por todas as bênçãos, por tudo aquilo que nós precisamos, Senhor Jesus. E nós podemos confiar em Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque lá na cruz o Senhor conquistou uma vitória, a maior vitória de todas. Muito obrigado, Senhor Jesus. E nesse momento nós queremos nos lembrar e comemorar essa vitória, Senhor Jesus, Te adorando e Te louvando. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz, ver os cravos nas
socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Rocha eterna, em ti firmo os meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor. Canto aleluia a ti, meu Salvador. O meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos dando continuidade, ao nosso estudo que nós começamos a semana passada,
cujo título é Getsemane na nossa vida. Nós falamos alguma coisa sobre isso e agora nós vamos dar continuidade na parte 2. Eu recomendo que, se você não viu a primeira parte, que você veja a primeira parte antes de ver a segunda parte, para que você possa compreender melhor. Mesmo assim, só jogo rápido, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre a reunião anterior, né? Então, nós falamos o seguinte, né? Que o Getsemane é um lugar onde as azeitonas elas são trituradas, onde elas são prensadas para produção do azeite. O Getsemane dele precisa ser entendido como um tempo de trevas, né? Um tempo de escuridão na nossa alma, né? É um momento de dor pelo qual um dia todos nós vamos passar, sem exceção, todos nós um dia vamos passar por esse processo de Getsemane na nossa vida, ou seja, momentos de sofrimento, de dor. O terceiro ponto é que Jesus estava passando por um momento de muita tristeza e de dor profunda na sua alma, né? E haviam razões por isso. Em primeiro lugar, Jesus estava muito triste porque os seus discípulos o abandonaram. O segundo ponto é que Jesus tinha que beber o cálice, que o Pai estava propondo que ele bebesse. Então, ele estava, assim, naquele momento de conflito, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, que a gente vai ver um pouquinho melhor hoje também. Jesus havia dito para os discípulos que eles iam se escandalizar. Num determinado momento, eles iam se escandalizar com ele, né? Mas eles não deram assim a devida atenção. Isso que a gente também viu, né? A gente viu também uma coisa interessante, que uma das grandes lutas do ser humano, né, que é a seguinte, que apesar de nós sermos humanos, nós muitas vezes não conseguimos tolerar os outros, né, que os outros ajam como pessoas, como seres humanos quaisquer, né? Então a gente tem essa dificuldade, né? E por que será que nós nos escandalizamos quando alguém se aproxima de nós, né? Principalmente uma pessoa que já é cristã, né? Quando ela chega e fala, olha, eu estou desesperado, eu estou a fim de desistir, e ela demonstra, assim, por exemplo, falta de fé, assim, que ela está assim, oprimida, que ela está passando um momento difícil na vida dela, no casamento dela, com a família dela, com os filhos, né? Então, por que a gente se escandaliza quando alguém chega para nós e fala essas coisas, né? O que aconteceu então? Um dia, Jesus, né, já tendo dito que eles iriam se escandalizar, resolveu, né, e justamente quando ele estava nesse lugar, né, no Getsemane, ele resolveu falar para os seus discípulos das suas dificuldades. Ele começou a abrir o seu coração, né? E ele começou a falar das suas tristezas, ele começou a falar das suas angústias, falou que ele estava com ânimo de morte, né? Ou seja, né, estava assim, em depressão mesmo, né? E os discípulos, né, mesmo avisados, eles se escandalizaram quando ouviram Jesus. Por quê? Não é? O Jesus que os discípulos conheciam era aquele Jesus que ressuscitava mortos, que curava cegos, não é? Que expulsava demônios, que fazia tantas obras, tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas, não é? E agora ele está naquele momento de conflito, né? Então eles conheciam muito bem um Jesus divino, mas eles precisavam conhecer bem e melhor um Jesus homem também, porque ele se fez homem, 100% homem e 100% Deus, ok? Então, o alvo de Deus com essa mensagem, em primeiro lugar, é que você e eu sigamos esse exemplo de Jesus e que a gente assuma as nossas próprias fraquezas e não fique escondendo, não é? Não esconda mais a nossa humanidade, ok? Bom, eu vou ler o texto bíblico agora, né? Nós vamos dar início a essa segunda parte, efetivamente. Eu vou reler o texto que eu li na semana passada, só que eu acrescentei alguns versículos a mais. Ele está em Mateus, capítulo 26, nos versículos de 36 até 46. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou adiante orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e perguntou a Pedro, então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados.
e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou-se para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, partamos, vede, o traidor se aproxima. Bom, essa parte 2, nós vamos falar sobre um tema que seria bebendo o cálice. Okay? Então Jesus tinha revelado ao Pai, conforme nós já vimos, a sua tristeza, e pede a ele que, se fosse possível, passasse esse cálice dele. Foi um momento de agonia, como nós vimos, mas de agonia mútua. E aqui é um ponto interessante. Essa agonia não foi só de Jesus, também foi do Pai, não é? Que estava permitindo e propondo a ele que bebesse de um cálice que era algo assim, de muito sofrimento, de muita dor. Né? Então não era só o Filho, no caso Jesus, que estava angustiado, agoniado, também o Pai naquele momento. Só que Deus, Pai, deu a Jesus a liberdade de expressar o seu sentimento e a sua dor, livremente. É claro que Jesus não assumiu aquela cruz cantando, pulando, dançando, se alegrando. Ao contrário, a Bíblia diz que ele chorou. Ele sabia, não é, do que ele iria passar, do que ele iria enfrentar. E na nossa vida nós precisamos saber também disso, viu, queridos? Muitas vezes nós temos que saber que a nossa obediência ela pode custar algumas lágrimas, às vezes muitas lágrimas até na nossa vida, no momento que você tem que decidir e fazer uma decisão, uma opção por Deus nas coisas. Às vezes nós também temos uma atitude de nos castrarmos, por assim dizer, tá ok? Como é que eu posso explicar isso para você? A gente castra o quê? A nossa dor, tá ok? A gente não se permite demonstrar o nosso lado, a nossa fraqueza, e nem quer que os outros, digamos assim, exponham aquela nossa dor, aquelas fraquezas, aquelas dificuldades, tá ok? E muitos de nós, então, ainda infelizmente, nós carregamos dentro de nós aquela ideia de um Deus, não é, que não está muito interessado no sofrimento do homem, não é? E nem no sofrimento dos seus próprios filhos, não é? Mas nunca se esqueça, como a gente já disse, que as nossas dores, elas não são só compartilhadas por nós. Enquanto nós estamos sofrendo, Deus sofre junto conosco, Ele compartilha conosco das mesmas dores. Tá? Vamos adiante. Isaías 63:9 diz a palavra do Senhor assim: em toda a angústia deles, Ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, Ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Entende? Então, esse versículo ele nos mostra que Deus realmente sofre conosco. Não é? Quando você está passando por grandes dores e sofrimentos, Deus está passando pelas mesmas dores e sofrimentos que com você. Ele está compartilhando com você a sua dor. Não é? Quando Jesus referia-se às dores, não é, que eram resultado do sofrimento, não é, às vezes ele não falava apenas das dores físicas. Ele não estava se referindo, na verdade, principalmente às suas dores físicas, tá ok? Ele não estava falando disso porque ele estava com medo de morrer, do que ele teria que enfrentar. Não. Jesus ele jamais teve assim a intenção de que seu sofrimento despertasse pena em você ou pena em mim. Que a gente olhasse e falasse, ai, coitadinho de Jesus, pobrezinho. Né? Então esse não era o alvo do Senhor, né? Então, muitos de nós, né, seguindo essa tradição religiosa, muitas vezes, né, muitas pessoas elas têm aquela ideia de que a Sexta-feira da Paixão, a chamada Sexta-feira da Paixão, é um dia para se chorar. Mas eu queria chamar a sua atenção que não é isso que realmente Jesus quer que a gente faça. Por quê? Porque quando aquelas mulheres estavam chorando, né, quando Jesus estava indo em direção ao Calvário, e aquelas mulheres vinham atrás chorando, né? Chorando naqueles últimos momentos, não é, de vida de Jesus. Então o que Jesus pediu para elas? Não é? Ele não concordou com aquela atitude delas. Ele disse algo muito importante que está em Lucas capítulo 23, versículo 28, que eu vou ler agora. Diz assim: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Eu vou repetir. Ele falou para elas então: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Lucas capítulo 23, versículo 28. Ou seja, chorem por aqueles que não entendem o que significa a cruz. Não é? Que esse grande acontecimento, esse maior acontecimento da humanidade, ore e chore
por essas pessoas, que essas é que precisam. Chora porque eles que acham que a minha morte era somente para despertar pena, compaixão nas pessoas, o que não era verdade. Ok? Outra coisa que eu queria chamar bastante a sua atenção é que Jesus não pediu ao Pai para que ele o livrasse dos cravos, nem dos açoites que ele sofreu, e nem da coroa de espinhos. Por quê? Porque essas não eram as suas maiores dores, essas não eram as suas maiores preocupações. Jesus pediu que, se fosse possível, ele fosse livre de beber o cálice que o Pai estava dando para ele beber. Eu quero lembrar você que, assim como naquele tempo já existiam cristãos que sofriam e pagaram com a vida, hoje continua sendo a mesma coisa. Milhares de cristãos são mortos todos os meses, não é? E alguns deles até queimados vivos. Então, muito sofrimento, dores intensas, não é? Então, isso que a gente não pode se esquecer que já tem acontecido. Mas vamos entender melhor o que é esse beber o cálice, não é? Primeiro que o cálice ele representa a ira de Deus motivada pelos nossos pecados e pelas nossas maldades. Então, repetindo, beber o cálice, a primeira coisa, o cálice representa a ira de Deus por causa dos nossos pecados e das nossas maldades. Por ser inocente, era muito difícil para Jesus suportar, não é, a ira do Pai sobre ele. E a gente vê lá em Isaías 51:17 o seguinte, a palavra de Deus diz assim: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice da sua ira, que bebeste da taça do atordoamento e a esgotaste. Então, esse texto ele nos fala justamente, né, que do beber do cálice da ira de Deus. Então, a ira de Deus, né, é apresentada nessa forma do cálice, né? Por quê? Porque o pecado ele traz consequências terríveis para nossas vidas. Acho que não precisa explicar muito isso, né? E o que é pior, nos afasta do Senhor, não é? Por causa disso, toda a humanidade ela está sujeita ao quê? Ela está sujeita ao juízo das 7 taças da ira de Deus, que estão no Apocalipse, capítulo 16. Tá? Então, no livro de Apocalipse, no capítulo 16, fala dessas 7 taças da ira de Deus. Então, vou repetir. Por causa das consequências terríveis que o pecado acarreta nas nossas vidas. E principalmente porque nos afasta de Deus, então, estando longe de Deus, afastados de Deus, né, nós estamos sujeitos ao juízo dessas 7 taças da ira de Deus, que estão nesse livro de Apocalipse, que depois, mais adiante, eu falo um pouquinho mais para você sobre isso. Então, Deus ordena que essas taças, naquele momento, você vai ver isso na palavra de Deus já já, que Ele ordena que elas sejam derramadas sobre a terra. E por que Ele derrama essa sua ira? Por causa do nosso orgulho, por causa das nossas rebeliões, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa prepotência e não recorrer a Deus como Senhor das nossas vidas. Ou seja, colocar Ele como um mero acessório. Quando coloca, né? Às vezes nem acessório Deus é. Então o cálice de Cristo ele tem vários aspectos. E eu quero falar de 3 deles. Esse assunto ele é vastíssimo, dá para falar muita coisa. Nós vamos nos limitar a falar de 3 coisas importantes. Primeiro, né, o que o cálice, não é, representa para nós. Ok? O que representou na vida de Jesus, que representa também na nossa vida. Em primeiro lugar, o que ele representa é abandono e rejeição. Volto a dizer, veja que Jesus não se referiu às dores, não é? Mas ele disse ao Pai: meu Deus, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Okay? Por que Jesus teve que passar por esse momento, né, de abandono total? Porque ele precisava experimentar a dor que sentiram Adão e Eva quando, por causa da obediência deles, eles foram rejeitados e foram expulsos definitivamente do paraíso. Então, quando nós temos que olhar para isso, nós temos que ver a questão, primeiro, do abandono e rejeição. Jesus precisava passar por esse tipo de experiência também. Por quê? Porque a pior coisa que um ser humano pode passar é atravessar os portais da eternidade, não é? Longe da presença de Deus. Ou seja, você pode perder todos os bens que você tem aqui nesta terra, não é? Mas se você perder a presença de Deus, você vai ficar exposto o quê? À condenação eterna, e é isso que Deus não quer. Deus tem salvação para você, Deus tem cura, Deus tem libertação, não é? Deus tem um novo tempo. E se você ficar exposto a essa condenação eterna de Deus, você vai parar no inferno, não é? Agora, o mais difícil para Jesus não foi passar tanto pelo abandono e pela rejeição. O mais difícil para Jesus foi ele saber que num determinado momento o Pai olharia para ele e viria todos os pecados da humanidade sobre ele. E ele, sabendo que o Pai não suportaria isso, ele estaria sujeito a receber a ira de Deus
naquele momento. Mesmo sendo filho de Deus, ele estaria sujeito a receber toda a ira, toda a carga, todo o peso das dores, das enfermidades, de tudo ao mesmo tempo sobre o seu corpo. Em Isaías capítulo 53, versículo 6, a palavra de Deus diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então nós estamos como ovelhas desgarradas, cada um fazendo o que bem entendia, cada um seguindo o seu próprio caminho. E aí o que aconteceu? O Senhor Jesus veio, não é? E a palavra diz que, né, que ele fez cair sobre ele a iniquidade, ou seja, a maldição, né, de todos nós. Ok? E por que ele fez isso? Para nos livrar da condenação eterna. Então, quando o Pai vê Jesus com toda... o que eu ia falar? Vê Jesus na cruz, né? Com toda a nossa maldade sobre ele, o Pai não aguenta. Por quê? Porque a santidade de Deus não permite que ele entre em contato com algo que tem o quê? Pecado nesse nível. Ok? Então isso foi algo terrível. E eu quero que você se considere até uma pessoa feliz, se você que conhece a Deus, que já teve uma experiência com Deus na sua vida, que você se considere feliz, porque apesar de tudo, Deus está sobre você, Ele está guardando a sua vida. O pior do inferno é você estar num lugar que você não tem a presença de Deus, não é, que você não conhece a Deus, que está separado de Deus por toda a eternidade. Esse é o pior que pode acontecer na vida de um ser humano, é ir parar nesse lugar, tá ok? O segundo ponto, né, é o seguinte: Jesus teve que beber o cálice da ira de Deus para livrar você e eu do inferno. Então por isso que Jesus teve que beber o cálice da ira de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 3, nos versículos de 18 a 19, a palavra de Deus diz o seguinte: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Interessante esse final, né? Ele foi morto na carne, foi vivificado em espírito, ou seja, ganhou vida pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então Jesus ele teve que beber do cálice do furor, da ira de Deus. Não é? E isso o obrigou a estar nesse lugar tenebroso, chamado inferno, vamos dizer assim, né? Ele pregou aos espíritos que estavam em prisão. Aquelas pessoas que estavam ali, não é, aprisionadas, antes que Jesus tivesse vindo a esse mundo. O que ele fez? Ele pregou para eles e os libertou daquele lugar. Então, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que várias pessoas também apareceram vivas. Jesus as trouxe consigo quando ele ressuscitou também dos mortos. E essas pessoas ressuscitaram e começaram a entrar na cidade santa, não é? Diz a palavra de Deus. Mas antes que isso acontecesse, Jesus passou 3 dias de agonia no lugar de densas trevas, nas garras, não é, dos mesmos demônios que haviam cantado vitória dias antes, não é, achando que o tinham vencido, que tudo que eles tinham feito, né, tinham derrotado Jesus, que não havia mais perspectiva. Então, nesse tempo em que Jesus esteve encarcerado, ele pregou às almas que estavam presas nas garras do diabo e as libertou daquela condição. Mas diz a palavra de Deus que a despeito de estar nessa condição, né, nesse lugar de agonia, de densas trevas, ao terceiro dia, aleluia, ele ressurgiu dentre os mortos, ele está vivo. Aleluia novamente. Ele levou cativo o cativeiro, nos deu a verdadeira liberdade no seu nome. E uma coisa importante, nós temos que dar glória a Deus por isso, cara, sabe, queridos? Nunca esquecer de dar glória a Deus. Por quê? Porque Jesus foi ao inferno para que eu e você não precisemos ir. Ele foi no nosso lugar lá. Ele foi lá, não é? Para que você e eu não precisemos ir. Não é? Basta que a gente cumpra, não é, as condições que ele nos pede, né, de tê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Ok? Então Jesus sempre diz na sua palavra, né, em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele diz o seguinte: não temais os que matam o corpo. O que ele fala? Não tenha medo daqueles que podem matar o seu corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Olha que coisa interessante. Vou até ler o versículo de novo, porque ele é muito sério. O que ele fala? Interpretando. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a sua alma. Não tenha medo daquele que mata o seu corpo, não é? Mas não pode matar
a sua alma. Tá ok? Depois, o que ele diz? Tenha medo daquele que pode fazer você perecer no inferno, levar a sua alma para o inferno. E aí você vai com a alma, vai com o corpo, né? Com o corpo para o inferno. Mateus 10, 28. Agora, uma vez no inferno, o problema é que se você for para o inferno, se eu for para o inferno, né, que Deus nos livre e guarde, nós nunca mais sairemos de lá. É um lugar irreversível, não tem mais alternativa para nós, né, para ninguém. Tá? O terceiro ponto que eu prometi falar é a sede. O terceiro e terrível cálice que Jesus enfrentou foi a sede. Por isso, quando ele estava na cruz, ele gritou: tenho sede. Aqui ele não estava falando somente de uma sede física que ele estava passando, mas da sede de almas que ele tem. Essa tarefa o Senhor deixou para você e para mim. Cabe a nós essa responsabilidade, cabe à Igreja de Jesus Cristo essa responsabilidade de levar a sua palavra adiante, né? Porque o Senhor ele tem sede de almas e cumprir essa tarefa que ele deixou para que nós realizemos. Então, não é algo apenas espiritual, não é algo apenas emocional, não é algo apenas mental, não. O que ele quer, né, que isso seja um lugar em Deus, onde toda a sede do homem pode ser saciada pelo Senhor. Deus quer que a gente conduza as pessoas a esse lugar, não é, na presença dele, onde toda a sede do homem pode ser saciada pelo Senhor. Por isso que você vê frequentemente os salmistas dizerem: minha alma tem sede de ti, ou minha alma tem sede de Deus, e coisas parecidas, ok? Infelizmente, as pessoas tentam saciar a sua sede nos dias de hoje de várias maneiras, né? Às vezes nas drogas, às vezes no álcool, às vezes nas coisas materiais, e assim vai, né? Isso eu acho que não precisa explicar muito, que você vê isso todos os dias, diante dos seus olhos. Agora, já no nosso caso, né? Essas pessoas, elas são mergulhadas, né? A meta delas é desfrutar desse mundo, né? Ser feliz nesse mundo. Elas não têm nem visibilidade, muitas vezes, de eternidade, né? Mas já no nosso caso, nós estamos o quê? Esperando a vinda de Jesus. Quanto mais esse tempo se aproxima, quanto mais as coisas ficam complicadas, quanto mais o caos é instalado, mais nós estamos ainda confiantes e temos que perseverar, confiantes na vinda de Jesus, esperando por ele. E até que ele volte, nós sabemos que nós vamos passar por alguns períodos de tristeza, de dor, de tribulação, de perseguições até mesmo, ok? E talvez isso faça a gente se desesperar, porque eu não sei se aconteceu já com você, mas já aconteceu comigo em situações, né, não relativas à vinda de Jesus assim, mas que você está numa situação e parece que Deus está demorando, né? Na verdade, Deus não demora, né? A gente costuma brincar que Deus não demora, Ele capricha, né? Então, mas a gente está ali suportando aquelas demoras de Deus, né? Na verdade, não são demoras, mas a gente interpreta como demora, né? Então, quando Jesus voltar para o Pai, Ele prometeu que Ele ia nos preparar um lugar. Isso está lá no Evangelho, né, de João, capítulo 14, né? E para que Ele ia preparar um lugar e depois voltaria, né? Mas para quê? Porque nós estamos muito próximos desse tempo agora, né? E que ele vai pedir para Jesus voltar para este mundo. Está muito perto esse tempo, quando ele vai chegar para Jesus e falar: Jesus, volte para os meus filhos. Volte para buscar a minha noiva, a minha igreja. Como nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai vir, então nós temos que estar preparados. E, aliás, bem preparados, se possível. Esperando o quê? O noivo, esperando pelo Cordeiro de Deus, não é? Que foi imolado por nós. Então nós precisamos nos preparar, queridos, não é? Não só individualmente, mas como igreja, e vigiar todos os dias, porque Ele nos convidou para participarmos das bodas do Cordeiro, né? Nós não pertencemos mais a este mundo de trevas, né? Nós pertencemos a Cristo, né? O Cristo que está vivo, né? Que ressurgiu dentre os mortos. E se você e eu pertencemos a Ele, né? Se nós estamos em Cristo, nós não corremos nenhum risco de irmos para o inferno, ok? Vamos falar de um outro texto bíblico importante, que é 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 20 a 21. Diz a palavra do Senhor: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Preste atenção, que agora está falando do cálice na sua vida e na minha vida. Então ele fala: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, no início da igreja, lá na Grécia, em Corinto, né? A igreja de Corinto, né? Então tinha uma forte influência grega, né? Porque está na Grécia, né? Corinto fica na Grécia, né? De maioria pagã.
Então o que aconteceu? Muitos membros dessa igreja, mesmo eles tendo aceitado a Cristo, né, recebido a Cristo como Senhor da vida deles, ainda eles não tinham se libertado de certos costumes, de certas práticas pagãs que eles tinham na vida deles. Por exemplo, perversões sexuais, não é? Adoração a ídolos, sacrifícios aos demônios que eles faziam. Então era uma misturada, era uma salada de fruta, né? E Paulo até deixou isso bem claro nas suas epístolas àquela igreja. Eles participavam da mesa do Senhor e participavam de outras mesas, vamos dizer assim, para você me entender, né? E bebiam de outros cálices. Bebiam do cálice do Senhor e bebiam de outros tipos de cálice, né? Então, o que acontecia? Eles não se arrependiam. Eles não queriam mudar os costumes deles. Que esse é, às vezes, o grande problema da Igreja de Jesus Cristo hoje, né? As pessoas não querem se arrepender, não querem mudar os seus costumes, né? Então eles também, o que eles faziam? Eles bebiam um cálice com sangue de animais, que eram oferecidos em animais em sacrifício, eles bebiam desse cálice, além de praticar até sacrifícios humanos, tá ok? Isso provocava o quê? A ira de Deus, como provoca a ira de Deus em qualquer tempo, né? Esse tipo de atitude. A verdade é que todos nós ainda não sofremos tentações, irmãos. A gente sofre com isso e peca, não é? Nós não somos perfeitos. Mas há uma diferença entre a pessoa que eventualmente peca da pessoa que ama as trevas, que ama a maldade, não é? Que pratica a maldade e não se arrepende disso. Então, existe aquele que pega. Nós também falhamos, nós pecamos também. Agora, uma coisa é eu pecar, né, conscientemente, né, praticar a maldade, amar as trevas e não me arrepender disso. Então, a pessoa que age assim, essa pessoa, ela está bebendo do cálice dos demônios. Ela está em comunhão com Satanás, ou seja, com as trevas e não com a luz. Então, não está em comunhão com Deus. Então, quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor e estamos em pecado, nós precisamos pedir perdão. E o Senhor vai ter misericórdia de nós, vai nos perdoar. Agora, se não há arrependimento, não é? A nossa consciência eterna, muito provavelmente, ela está cauterizada. Quando não há arrependimento, porque já está cauterizada a nossa consciência eterna. Ok? Então, lembre-se, agora, né, um exemplo bíblico assim, bem assim, só estou fazendo um lembrete. Lembra? Haviam 2 ladrões na cruz. Um deles foi salvo e o outro não. Um foi para o paraíso e o outro não. Não foi com o Senhor, foi para o inferno. Digamos assim, tá ok? Agora, o que nós temos que entender é que essa decisão de escolha é sua e minha. Deus deixou para você e deixou para mim. Não é? Você que escolhe, eu que escolho viver em desobediência ao Senhor, longe de Deus, com o coração endurecido, bebendo o cálice da ira de Deus, vivendo um mundo satânico, num mundo de trevas, como um seguidor de Satanás, ou tomar do cálice da salvação, da vida eterna, que nos é dado gratuitamente por Deus. Você vê, até isso o Senhor, né, pagou o preço para que a gente pague, nos é dado gratuitamente. E mesmo sendo dado gratuitamente, às vezes esse é o tratamento que a gente dá, a gente não recebe, né? Ok? Quando você for participar, por exemplo, da ceia do Senhor, é muito importante que você prepare o seu coração. Porque nesse momento é um momento muito especial, é um momento de comermos o pão e bebermos o cálice, e de trazer à memória tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Por isso eu tenho que viver a minha vida, e você tem que viver a sua vida em comunhão com Deus. Eu não posso me afastar da mesa do Senhor. Eu não posso viver com ódio e nem com ressentimento de pessoas, né, contra os meus irmãos em especial. Como é possível você dizer que ama a Deus, tá ok? E você diz que odeia o seu irmão? Isso não existe. Ou você ama a Deus, e se você ama a Deus, você vai amar o seu irmão, ou então se você precisa fazer alguns ajustes, ou eu, se fosse o meu caso, ou se é o meu caso, eu também tenho que fazer esses ajustes, tá ok? Então, quando nós nos arrependemos diante de Deus e pedimos perdão, um canal da sua graça é aberto para as nossas vidas. A sua misericórdia, não é? O canal de misericórdia também é aberto sobre as nossas vidas. Então a bênção do Senhor é garantida, né? A alegria do Senhor é garantida na nossa vida realmente começa a encontrar cada vez mais sentido. Se nós pensarmos com relação a este mundo que nós vemos, toda a terra rejeitou a graça de Deus e o cálice da salvação de Deus. Toda a terra fez isso. O mundo religioso, ele debocha de Cristo. Até os religiosos hoje debocham muitas vezes de Cristo. Dizem que os frequentadores de igreja são os caras chatos, ou que são fanáticos, que na igreja é coisa chata, coisa de, né, careta, etc. E tal. Agora você tem que se lembrar que aqueles que beberam, que rejeitaram o Senhor, não é? São esses que vão beber os 7 cálices da sua ira. Agora tem um divisor de águas aqui, tá ok? Então, aqueles que rejeitaram o Senhor são esses que vão beber do cálice da sua ira.
que ele vai derramar sobre toda a terra, neste final dos tempos. Esses 7 cálices estão explicados em Apocalipse capítulo 16. Então tudo que nós vamos ver aqui para frente está em Apocalipse capítulo 16. Tá ok? Vamos lá então. Vamos pegar aqui versículos 1 e 2. Apocalipse 16, versículos 1 e 2. Ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Então veja bem, aqui está falando do primeiro anjo e qual é a sentença dele. Tá ok? Deus deu uma ordem para que eles derramem essas 7 taças da sua ira. Tá ok? Então o primeiro anjo derramou essas taças. O que a palavra diz aqui? Que esse cálice representa o quê? Em especial as enfermidades humanas. O aumento do câncer, a incidência do câncer vai aumentar assim demais. E vão surgir novos e diferentes tipos de úlceras malignas. Não é? Ok? Versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Então o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Então esse segundo anjo, ele teve essa função. Nós temos sido participantes da destruição, nós temos sido testemunhas, melhor dizendo, né? E da destruição do sistema ecológico no meio das águas e através dos peixes do mar. Você pode ver que hoje você pesca e os peixes que você come têm mercúrio dentro, que é um veneno para a nossa saúde, né? Então você vê, essa é a outra taça da ira de Deus. O terceiro anjo, nós vamos falar dele agora, está no versículos de 4 até 7. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porque derramaram sangue dos santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então o que ele está falando? Não é? Que essa taça da ira vai ser derramada nos rios e nas fontes de água. E elas vão se transformar em sangue. Você se lembra lá de Moisés? Vamos adiante, tá? Então, o que significa isso? Que cada vez haverá menos água no planeta. No final dos tempos, o que vai acontecer? Haverão guerras. As guerras muitas vezes vão ser por disputa de água, porque vai faltar água no planeta. Por esse motivo, muitas empresas multinacionais, principalmente do Oriente, elas estão vindo comprar reservas de água por aqui, tentando comprar reservas de água onde eles puderem no mundo. Tá ok? Porque quanto menos água houver, maior vai ser o preço da água. Não é? Claro, a lei da oferta e da procura. Né? E o que vai acontecer? Então o preço dela vai ser cada vez maior. A água vai virar objeto de luxo. Né? Essa é a parte final do juízo da história, tá ok? Porque aí começa no final ele dizendo o quê? Né? Que Deus não é justo, né? Questionando a Deus sobre ele ser um Deus justo de verdade, tá ok? Então essa parte do final do juízo da história é a parte da água que eu estou falando. Já os anjos, eles estão dizendo que o Senhor é justo. O que ele está dizendo? Que quando certas coisas acontecerem nesse mundo, muitas vezes as pessoas vão começar a Deus, vão começar a blasfemar até contra Deus, não é? E o texto fala sobre esse julgamento de Deus contra o homem, por ter derramado sangue de seus santos e profetas. Então Deus também vai fazer justiça e juízo contra essas pessoas que se levantaram contra os servos e as servas de Deus neste mundo. Tá ok? Os seus servos, os profetas, os seus santos. Então vai haver o juízo de Deus sobre essas pessoas por causa do que elas fizeram para os líderes, né, espirituais. Tá ok? Referindo-se, no caso, aos cristãos. Tá ok? Versículos 8 a 9. Quarto anjo agora. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas que se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Então, o que ele fez? Ele derramou uma taça da ira de Deus sobre o sol. E o que aconteceu? O sol começou a abrasar as pessoas. Não é? As pessoas começaram a se queimar com intenso calor. O calor era tão grande que se queimava a pele. E elas começaram a blasfemar contra o nome de Deus.
que têm autoridade sobre esses flagelos. Porém, elas não se arrependeram para darem glória a Deus. Elas continuaram insistindo em falar mal de Deus, vamos dizer assim, né? Então, esse texto, esse quarto anjo, ele tem a ver com o aquecimento global e a destruição cada vez maior da camada de ozônio, né? Isso fará aumentar o quê? O câncer de pele, principalmente as doenças de pele, especialmente o câncer de pele. E também vai aumentar o quê? O derretimento das camadas glaciais, né? De gelo, né? Glaciais, né? Aquelas camadas polares vão ser dissolvidas, né? E se transformar em água, e muitas coisas vão acontecer em decorrência disso. Vamos falar agora do quinto anjo, versículos de 10 até 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. Você vê, estava agravando o juízo, agravando o sofrimento estava entrando em momentos insustentáveis quase, e as pessoas não se arrependeram, não é? Não vão se arrepender, né? Ok? Então esse quinto anjo, ele derramou o cálice sobre o trono da besta, e seu reino cobriu de trevas. A Bíblia diz que os homens mordiam as suas línguas de dor e blasfemaram contra o Deus do céu, por causa das dores que eles estavam sentindo, por causa das feridas que eles tinham, mas eles não se arrependeram das suas obras. E aqui eu quero concluir, né, ao repetir um pouco do texto bíblico, que observe que quanto mais o homem sofre, menos ele se arrepende. Já parou para pensar nisso? Quanto mais o homem sofre, menos ele se arrepende. Muitas vezes, quanto mais nós oramos, mais a maldade aumenta. Já viu isso? Às vezes, quanto você mais, né, ora, mais a maldade se levanta. E junto com essa maldade que se levanta, a dureza do coração do homem também se levanta. Ou seja, aumenta ainda mais a dureza do coração do homem. Quanto maior é o caos, maior é a desordem. Não é? E esta praga ela é liberada por causa das blasfêmias contra Deus. As pessoas começam a blasfemar contra Deus, então essa praga vem por causa das blasfêmias da humanidade contra Deus. Vamos falar do sexto, que está nos versículos de 12 até 14. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ok? Então, esses espíritos de demônios, eles operam sinais, não é? Fazem milagres, entre aspas, esses milagres entre aspas, tá ok? E eles vão realizar, e eles se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então esse sexto anjo, né, cumpriu esse propósito. Então no final dos tempos, o que vai acontecer? Vai haver uma proliferação enorme de seitas diabólicas, falsas igrejas, ok? Por causa dos grandes sinais que elas vão realizar e pelas muitas profecias falsas que elas vão liberar. Então tem lá sinal, tem lá profecia, então o pessoal corre para lá e, sem ter discernimento, cai numa armadilha. Não é? Por causa disso, o que acontece? O caos aumenta mais ainda, porque quanto mais a maldade prolifera, mais o caos aumenta, mais a ira de Deus se manifesta. Okay? E cada vez o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo será menos pregado e talvez menos ouvido, menos aceito, né? Que é o que tudo indica, segundo que a palavra nos ensina. Okay? Nos versículos de 17 e 18, a gente vai falar do sétimo anjo e último anjo, e diz assim: então o sétimo anjo, na palavra de Deus está escrito assim, então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono dizendo: está feito, ou seja, está consumado. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Então aqui ele está falando, não é? Que uma voz sai do santuário e diz: está consumado, porque esse é o último, não é? Flagelo, né? O último anjo, né? Que veio cumprir esse cálice da ira de Deus, tá ok?
E o que aconteceu? Muitos relâmpagos. Você sabe que os relâmpagos têm aumentado, especialmente no Brasil. Os relâmpagos também são coisas que fazem parte do final de tempo. Vozes e trovões. E ocorreu um grande terremoto. Está falando de um grande terremoto como nunca antes houve, haverá. Né? Então esse sétimo anjo, ele veio para derramar o último cálice da ira de Deus sobre a humanidade. Isso vai trazer o que a gente chama um caos generalizado. Vai haver um caos generalizado. Relâmpagos, vozes, trovões, mar, terremoto, a vida até então. E você pode ver que hoje muitas pessoas já estão relatando que têm escutado estrondos em alguns lugares, algumas cidades e tudo mais. Será que seriam essas placas tectônicas se ajustando? Ou seja, está sendo preparado, né? Porque terremotos fazem parte dos sinais dos tempos para esses últimos dias que nós estamos vivendo, né? Não só os terremotos, mas os terremotos em especial. Então hoje nós temos escutado esses estrondos, né? Então nós vamos ter que nos preparar cada vez mais para ter tsunamis, né, que vão acontecer também, e mortes em grande número. Então, com toda essa desgraça, mesmo assim o homem vendo tudo isso, o homem não vai se arrepender. Saiba disso. Com todas essas taças da ira, o homem não vai se arrepender. Por esse motivo, como você e eu podemos continuar levando uma vida, né, sem fé, sem temor a Deus? Então a gente precisa crer de fato que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará se nós estivermos com Ele. Né? Ele vai nos guiar por esses verdes pastos, conforme Ele promete, vai estar conosco, né, contigo, comigo, né? Onde nós passarmos, ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, conforme diz o Salmo 23, não é? Nós não temeremos mal algum, diz a palavra do Senhor. Nós não vamos temer, porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. Eles vão nos guiar, porque Ele prometeu que nunca nos abandonaria. Tá certo? Ele vai guiar você e eu por toda a eternidade. Nós vamos ser salvos dessa tribulação final, se nós perseverarmos naturalmente até o final. Cristo virá por nós. Por quê? Porque em Mateus 24, a palavra de Deus diz que o Senhor, né, virá, porque se esses dias não fossem abreviados, ou seja, né, nem os salvos, não é, correriam risco, não é? Então os dias vão ser abreviados para que haja salvação, porque senão ninguém se salvaria. É isso que a palavra está dando a entender. Ok? Lembre-se que a nossa fé ela vai ser bombardeada. Por quê? Por causa de doenças que vão aparecer, crises econômicas, o caos, a violência e tudo mais. Muitos nesse tempo vão abandonar a fé. Lamentavelmente, muitas pessoas vão abandonar a fé. Mas o Senhor virá para nós, que somos seus filhos, e que fomos selados com o sangue do Cordeiro, que temos o Espírito Santo da promessa, Ele virá para nós. A noiva, a igreja, ela tem que estar preparada para a vinda do noivo, que é Jesus. E porque o noivo virá e não tardará, nós podemos confiar. Nós podemos acreditar na palavra de Deus, porque Ele disse que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, né, as suas palavras, no caso, as palavras do Senhor, não passarão. Ele prometeu que virá e nós devemos esperar nele, confiar na sua palavra, conforme já disse. Ele nos convida a participar do casamento da noiva com o noivo, das bodas do Cordeiro, né? A igreja como a noiva e Jesus Cristo como o noivo. Ele nos redimiu, diz a palavra de Deus, de toda tribo, língua e nação, né? E nos tornou um único povo, redimido no sangue de Jesus. Esta é a mesa do Senhor. Então você e eu, para a gente encerrar, nós podemos tomar o cálice da salvação. Por quê? Porque o cálice da ira de Deus, Jesus Cristo já tomou por você e por mim. Então você e eu podemos tomar esse cálice, né? Beber do cálice. Né? Muitas vezes vamos passar por sofrimentos, conforme eu disse. Mas nós podemos tomar esse cálice tranquilamente, porque o cálice não é da salvação. O cálice da ira de Deus, Jesus Cristo tomou por você e tomou por mim. A sua parte, a minha parte, é nos aproximarmos da mesa do Senhor. Né? Em espírito que de humildade, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Né? No passado você pode ter pecado, talvez você estivesse longe de Deus, talvez você tivesse feito um monte de coisa, como eu fiz também, que não agradava a Deus. Mas hoje, você, ao se aproximar do trono de graça de Deus, né, ser lavado pelo seu sangue, então nós podemos o quê? Participar desta ceia do Senhor. Né? E a gente deve declarar que nós queremos renovar esse pacto com Ele, deixar diante de Deus bem claro esse nosso desejo, que nós queremos renovar a nossa comunhão com Ele nesse dia. Se você precisar perdoar alguém, faça agora, porque senão Deus não vai lhe perdoar. Aceite no seu coração essa graça de Deus.
que, né, essa graça que Ele nos oferece literalmente de graça. A palavra graça é porque é de graça mesmo, né? Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é a hora, hoje é o tempo favorável, hoje é o dia da salvação. Então, entregue a sua vida para Ele ainda hoje. E se você está arrependido da vida que você está levando e reconhece que você necessita de Deus, saiba que você é uma pessoa abençoada. Uma pessoa muito abençoada. Infelizmente, a humanidade, o que acontece com a humanidade? Ela só geme, só geme, só geme, só geme, mas não se arrepende. Reclama, 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 mas não se arrepende. Então entenda que Jesus Cristo, Ele não veio para dar para você apenas um carro novo, né? Uma casa linda e uma vida boa neste mundo, querido. Põe isso na sua cabeça. Claro que tudo isso é bênção, isso faz parte, né? Deus é um Deus de prosperidade, mas você tem que entender que não é para isso que Ele veio. Para te dar um carro novo, uma casa linda, uma vida boa. Ele veio para salvar você da condenação eterna. Por isso Ele morreu e pagou esse alto preço na cruz. E o que eu peço nesta hora é que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a sua vida a assunção, a sua força e o seu poder. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor. Eu vou fazer uma breve oração antes de nós encerrarmos totalmente. Tá, ok? Curva a sua fronte onde você estiver. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Palavra muito forte, mas o Senhor tem mostrado que há de vir. E o Senhor tem prometido que nós seremos livres destas coisas. Muito obrigado por toda a providência que o Senhor tem tomado, por todo o amor que tem sido derramado para os seus filhos. Perdoa as nossas falhas, nossas misérias, Senhor. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos nesta hora. A Tua graça seja abundante e nós possamos ser libertos e curados agora, restaurados, resgatados. Que enquanto nós oramos nesta hora, o Senhor possa operar verdadeiros milagres, prodígios, maravilhas, sinais, de tal maneira que haja transformação de vida também, Senhor. Salvação, cura, libertação. Aquilo tudo que o Senhor planejou quando veio este mundo. Obrigado porque o Senhor veio este mundo para destruir as obras do diabo. E que todas as obras do diabo nas nossas vidas, daquele que está ouvindo, sejam quebradas. E aquele que se rende ao Senhor, que o Teu Espírito se apodere dele, liberte e guarde essa pessoa, perdoa pelos seus pecados e livra de todo o mal. E que a Tua salvação alcance em nome de Jesus. Se houver alguém enfermo, Senhor, que ele possa ser radicalmente curado. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, por essa hora, pela Tua palavra. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Fica na graça e na paz do Senhor. Amém.